Escolhidos para dar frutos. O tema é frutificar. É bem propício porque daqui a uma semana, pouco menos de uma semana, nós vamos estar celebrando uma grande festa aqui na igreja, onde nós vamos estar celebrando, a alegria de dar frutos, celebrando as multiplicações, celebrando a grande colheita que o Senhor está fazendo, a grande colheita que o Senhor está fazendo. Então, como daqui a uma semana a gente vai estar se alegrando, então por que não falar de frutificação, um pouco de frutificação nesta noite? Eu quero que você saiba que nós fomos escolhidos, nós fomos chamados, nós nascemos para dar frutos. Quando o Senhor Jesus te escolheu, Ele escolheu você com um propósito muito claro, para que você dê frutos. E João nos ensina no capítulo 15, que nós, como discípulos de Jesus, devemos dar muitos frutos. Muitos frutos. Vamos ler então esse texto, que é a base para a mensagem desta noite. João capítulo 15, do 1 ao 8. Acompanhe comigo a leitura ali na tela. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, esse será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Glória a Deus pela sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te clamamos, Senhor Deus, nessa noite, que o Senhor nos use. Usa-nos, Pai, como instrumentos teus. Nos ajuda, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar falando livremente aqui neste lugar. Que em nome de Jesus, todo impedimento seja repreendido neste momento, para que o teu Espírito Santo esteja fluindo aqui neste lugar. Ó Pai, fala grandemente nesta noite. Fala ao meu coração, fala aos corações que aqui estão, às pessoas que aqui estão, para que haja transformação neste lugar, para que haja mudança de vida neste lugar, e para que a tua palavra seja glorificada, porque toda a honra e toda a glória são dadas a ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém e amém. Então Jesus, ele reúne os seus discípulos para uma conversa. E nós precisamos entender bem o contexto dessa conversa. Entenda que naquele lugar que Jesus estava, naquela região que Jesus estava, os discípulos sabiam muito bem como cuidar de uma videira, porque a videira era uma árvore muito comum, né? A videira era uma árvore muito comum naquele lugar. Eu acho que a videira é mais ou menos como uma acerola nos quintais nossos,
Praticamente em todo quintal tem uma cerola, né? Eu creio que naquela época a videira era mais ou menos assim. Então, quando Jesus falava para os seus discípulos sobre a videira, os discípulos conseguiam enxergar, os discípulos conseguiam entender claramente o que Jesus estava dizendo. E os capítulos de João, ali de 14 a 17, eles trazem as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. É um momento muito importante. É uma hora em que Jesus está preparando os seus discípulos. Jesus está fazendo uma revisão daquilo que já foi ensinado e de algumas coisas muito importantes para os seus discípulos. Era a hora de ele revisar tudo aquilo que já foi ensinado. Aquele momento em que Jesus estava falando isso aos seus discípulos, já era uma noite. Jesus tinha acabado de celebrar a última ceia com eles. O tempo era curto. Jesus sabia que estava próximo ao momento dele se dirigir ao Getsemane, orar e passar por diversas humilhações. Então Jesus precisava falar algo muito importante para os seus discípulos. Jesus precisava passar esse ensinamento para eles. E esse discurso que está registrado aqui no capítulo 15 de João, ele trata de muitas verdades. Jesus está, como eu já falei, está lembrando para os seus discípulos lições muito importantes, muito relevantes. Só que agora ele não fala mais para uma multidão, ele agora está falando num ambiente menor. Está só ele e os seus discípulos, aqueles que Jesus estava preparando para ser esses ramos frutíferos. Então os discípulos tinham que estar prestando muito atenção, porque toda a atenção deles iria fazer diferença lá na frente. Eu quero que você entenda que Jesus sempre utilizou de linguagens figuradas nos seus ensinamentos, porque ficava mais fácil das pessoas entenderem aquilo que ele estava passando. Então quando Jesus começa a falar que ele é a videira, as pessoas entendiam o que era uma videira. Quando ele fala que nós somos os ramos e que o Pai é agricultor, essa é uma linguagem conhecida dos discípulos. Naquele lugar, Jesus estava sozinho com os seus discípulos. Mas nós precisamos entender que essa palavra não é só para os discípulos de ontem, é também para os discípulos de hoje, é para nós. É para aquilo que Jesus está ensinando, vai nos ensinar hoje lições muito importantes, que foram úteis para os seus discípulos naquele momento, mas que são importantíssimas para nós hoje também, como discípulos de Jesus. E Jesus queria deixar uma lição clara naquele momento, quando ele falou da videira, de frutos, de ramos, agricultor, que o Pai era o agricultor. E a lição que ele queria deixar clara para os seus discípulos era uma só: vocês precisam dar frutos. Vocês precisam dar frutos. Nós precisamos, como igreja, viver frutificação na nossa vida. Nós precisamos viver frutificação. E aí você pode estar perguntando, quando Jesus fala de frutos, que frutos são esses? Que frutos são esses? Eu posso dizer para vocês, sem muito aprofundamento, de que esses frutos são a essência do caráter de Cristo na nossa vida como discípulo, são os frutos espirituais, são aqueles que trazem recompensas eternas na vida das pessoas. Então, quando você frutifica, você está trazendo recompensas eternas, você está trazendo consequências eternas na vida de alguém. São frutos espirituais. A Bíblia cita várias vezes sobre frutos na palavra. Fruto do Espírito Santo, o amor, bondade, etc. Frutos de justiça, frutos de arrependimento, vidas transformadas, que você é instrumento na vida das pessoas, que traz transformação, são frutos. Instrumento de Deus na vida das pessoas, servir as pessoas, são frutos espirituais. Mas entenda que frutos não são só serviços. Às vezes a gente fica achando ou fica pensando que frutos são eu estar trabalhando, eu estar fazendo algo. Não. Frutos também são trabalhos, são serviços. Mas frutos têm muito a ver com a vida com Deus. Frutos têm muito a ver com vida com Deus.
viver a natureza de Deus. Mas isso não exclui o serviço. Então, os frutos têm a ver com relacionamento com Deus, e esse relacionamento produzirá serviço que produzirá frutos. Os frutos são nada mais, nada menos do que uma extensão do meu relacionamento com Deus, daquilo que eu estou ligado à videira, aquilo que Deus produz em mim, eu vou produzir em outras pessoas, sendo instrumentos dele para isso. Esses são os frutos. Então eu quero que você entenda que, nesse texto que nós lemos, a videira é Cristo, os ramos são os discípulos de Cristo, e o agricultor é o próprio Deus. Agora que nós já identificamos, já contextualizamos esse texto, já entendemos o momento em que Jesus estava, já entendemos com quem ele falava, já entendemos a figura que ele usou da videira, dos ramos, dos frutos, nós já podemos buscar a primeira pergunta de hoje. E a pergunta que nós queremos responder hoje é: que passos devo dar para ser um discípulo que dá muitos frutos? Que passos eu devo dar para ser um discípulo que dá muitos frutos? Veja que quando Jesus nos chamou, ele diz: o discípulo vai dar muitos frutos. E o que eu preciso fazer, ou o que eu devo fazer, ou como eu devo agir para ser um discípulo que dá muitos frutos? Primeiro passo, você pode preencher no seu esboço. Para ser um discípulo que dá muitos frutos, eu tenho que permanecer ligado a Cristo. Anote aí no seu esboço, complete aí. Para ser um discípulo que dá muitos frutos, eu tenho que permanecer ligado na videira. Olha o que Jesus diz em João 15:7. Nós já lemos agora nós vamos lê-lo agora de forma isolada, não num contexto geral. João 15:7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Você pode notar que só nesse versículo, o verbo permanecer aparece 2 vezes, só nesse versículo. Isso nos traz a importância de permanecer ligado à videira. Cristo fez questão de, apenas nesse versículo, e se você ler esse contexto de João, do 1 ao 15, você vai ver a palavra permanecer diversas vezes. Isso mostra a importância de permanecer ligado, a importância de estar junto, de estar ligado na videira. O grande objetivo de Cristo é que nós o conheçamos cada vez mais. O grande objetivo de Cristo é que a gente tenha mais intimidade com Ele. E permanecer ligado a Ele é essencial para frutificar e para a nossa vida e para darmos frutos. Para a gente produzir fruto, nós precisamos estar ligados ininterruptamente, ou seja, 24 horas por dia, nós precisamos estar ligados na videira. Essa é uma relação que precisa ser constante com Jesus. O discípulo, ele não é aquele que pega Jesus, põe numa estante, numa prateleira, e depois vai viver a vida dele, e depois pega Jesus na prateleira de novo, e Jesus, agora vamos viver mais um pouco junto. E aí você tira... Não. O discípulo de Jesus, ele precisa estar ligado 24 horas na videira. Ele tem que permanecer aquilo que está junto o tempo inteiro. Então o discípulo de Jesus esteja permanentemente ligado a Ele. Então não esqueça que para produzirmos frutos você precisa estar ligado na videira. Separados da videira nós não produziremos tipos de frutos. Separados da videira nós não produziremos frutos. Alguns até tentam andar sozinhos pensando que sendo bons, tendo conhecimento, eles podem produzir frutos. Algumas pessoas querem andar assim.
E essas pessoas até podem produzir alguns frutos, mas são frutos conquistados pela capacidade humana. Esses frutos são frutos que não permanecem e que não trazem nenhuma relevância eterna, porque são conquistados apenas pela sua capacidade humana. Para frutificar, você precisa permanecer ligado na videira. E os seus frutos são uma ação de Jesus na sua vida, e não uma ação minha para conquistá-los. E como é que nós podemos permanecer ligados a Jesus, ligados, conectados na videira? Nós somos fixados a Cristo, o texto é muito claro. Nós somos conectados a Cristo através da sua palavra. Relembre o texto que a gente leu ainda agora. Eu vou relembrar para vocês. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, o que te faz permanecer em Cristo é a palavra. A minha palavra permanece em vocês. É a liga que te faz permanecer ligado à videira. É a palavra. É a palavra que nos faz ficar ligados à videira. Então, o que nós percebemos algumas vezes? É que alguns cristãos, eles querem divorciar, separar Jesus da palavra. E eles querem viver com Jesus, mas não querem viver com a palavra de Jesus. Alguns cristãos querem separar Jesus da sua palavra. Querem Jesus, mas não querem a palavra dele. Não querem. E essas pessoas dependem de sentimentos, de emoções, vivem de experiências. Você conhece alguém assim? Que vivem de experiências, porque não estão permanentemente ligados na videira. Porque quem está permanentemente ligado na videira, não tem experiências esporádicas, vive Jesus todo dia e toda hora. Vê o sobrenatural de Deus todo dia e toda hora. Pela palavra, é a palavra que te fixa na videira. Para darmos frutos, nós precisamos permanecer em Cristo. E para permanecermos em Cristo, nós temos que ter relacionamento com Deus. Você não tem como permanecer ligado à videira se você não tiver relacionamento com Deus. Relacionamento é a chave. Quando a gente tem um profundo relacionamento com Deus, as pessoas conseguem reconhecer isso imediatamente. Talvez você já tenha vivido experiências como essa. Você encontra alguém que nunca te viu, mas ela vê você, ela vê a forma como você age, ela vê as palavras que você pronuncia, e ela diz assim: você é cristão, não é? Porque o relacionamento com Deus faz isso com você. Você se torna parecido com Cristo. O teu coração, a tua mente está cheia de Cristo. Então, onde você estiver, você vai estar exalando o perfume de Cristo na vida das pessoas. E elas vão te reconhecer assim. Tem uma passagem muito bacana em Atos 4:13. Olha o texto. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados. E olha o que mais. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quando você tem relacionamento com Deus, meu irmão, as pessoas vão olhar e vão perceber isso. Elas vão perceber esse relacionamento. E as pessoas o perfume de Cristo vai estar em você, porque você está constantemente ligado na videira. Você observa que nessa passagem os sacerdotes e mestres da lei estavam ali pressionando Pedro e João, mas depois eles percebem, eles veem autoridade em Pedro e João, e eles reconhecem que eles haviam estado com Cristo. Você quer, como é que eu poderia dizer, alegria maior de um discípulo do que alguém
achar você parecido com o seu mestre. Ah, meu irmão, que alegria maior do que essa? Alguém chegar com você e dizer assim, você é cristão, ele está dizendo assim, você se parece com Cristo. Mas para isso você precisa permanecer, e você precisa viver a palavra de Deus. Nós vivemos um momento em que as pessoas não querem mais viver a palavra de Deus. Você lê a palavra de Deus toda semana? Sim, eu li lá no domingo, o pastor, ou então o irmão Fernando, ele leu várias. Domingo é a semana, irmão, li domingo. É esse o relacionamento de alguns com a videira. Relacionamento semanal. Não leem mais esta palavra para se alimentar dela, para se fixar na videira, para quando vier a tempestade, quando vier o vendaval, a sua casa não irá ruir, porque você está ligado na videira, você está fixado em um alicerce sólido, que é Jesus. Amém? Mas se você não tiver com a palavra, meu irmão, se você não for prudente, você precisa estar ligado na videira, e o que te liga na videira é a palavra. Nós temos aprendido que sem essa conexão com a videira, nós não temos produção de frutos que agradam a Deus. É preciso que a gente dedique tempo à leitura da palavra e à oração, para que a gente permaneça ligado com Cristo. Você precisa ter rotinas de leitura da palavra, tempo de oração, para permanecer ligado, na videira. Entenda que os frutos desse relacionamento, eles têm mais a ver com relacionamento do que o serviço. Eu quero deixar isso muito claro para você. Frutos espirituais têm muito mais a ver com relacionamento com Deus do que com serviço. Isso não quer dizer que o serviço não seja fruto, mas tudo começa com relacionamento com Deus. Você serve porque você tem relacionamento com Deus, e não o contrário. Você não serve para ter relacionamento com Deus. Você não trabalha para ter relacionamento com Deus. Você tem relacionamento com Deus, e isso te leva a servir a Ele e ao próximo. Algumas pessoas querem inverter isso. As pessoas querem inverter essa dinâmica de relacionamento. Deixa eu explicar isso melhor para você. O que eu estou dizendo é que os nossos relacionamentos normalmente se refletem em serviço e em amor ao próximo, e não o contrário. O nosso relacionamento com Deus é que vai refletir em serviço e em amor. É por isso que às vezes você vê alguém, puxa, mas o irmão, o fulano serve, mas na hora que você procura amor, não tem, porque não tem relacionamento com Deus. E são frutos não aproveitáveis. Que tipo de frutos você está produzindo? Então é possível que alguém sirva em vários ministérios da igreja e não tenha relacionamento com Deus, porque você não entendeu que o caminho é relacionamento e serviço, e não serviço e relacionamento. Você não tinha entendido isso. Então, as pessoas muitas vezes vivem uma vida longe de Deus, apesar de estar próximo na comunhão com os discípulos de Jesus. Se o serviço para Deus está atrapalhando o seu relacionamento com Deus, então você precisa repensar o seu tempo. Se o serviço para Deus está atrapalhando o seu relacionamento com Ele, você precisa repensar o seu tempo. Você precisa repensar o seu tempo, porque tudo começa com relacionamento. Se o seu ministério está tomando o seu tempo e está tirando o seu relacionamento com Deus, você precisa repensar o seu ministério, porque tudo começa com relacionamento com Deus. Você precisa adequar as coisas, você precisa remir o seu tempo, fazer as coisas como devem ser feitas para estar ligados à videira. A nossa identidade como discípulos de Jesus tem que ser
demonstrada pelo convívio diário com Deus. É assim que é a nossa identidade. É como aquela canção, a nossa identidade, ou a minha identidade é ser servo do Senhor. Mas tudo começa com relacionamento. Eu preciso que você entenda que tudo começa com relacionamento com Deus. Fazer é importante. Fazer as coisas para Deus é importante. Mas muito mais importante é você se relacionar com Deus. Você pode estar fazendo coisas para Deus, mas está vazio dele. E aí os seus frutos são frutos minguados, conseguidos com esforço próprio, e não com o esforço do Espírito Santo de Deus. Porque o próprio Jesus, nessa passagem de João 15, ele fala: sem mim, vocês não podem fazer nada. E esse fazer é produzir frutos espirituais. Você não pode produzir frutos espirituais se você não tiver relacionamento com Deus. Eu estou sendo repetitivo, mas é intencional. Tudo começa com relacionamento com Deus. Você precisa ter momentos com Deus todos os dias. Você precisa ter momentos com Ele. Você precisa se dedicar à palavra, à leitura da palavra. É que nós estamos nos acostumando, nós estamos sendo uma geração que quer tudo pronto. Então nós vamos numa livraria, nós temos o pão diário. Nós baixamos aplicativos no nosso celular, tem devocionais. São bons, faça isso. Mas não deixe de você mesmo ter o seu tempo com Deus, porque Ele tem algo em particular para falar para você. Ele tem algo em particular para falar para você, e você só vai ouvir quando você estiver atento à palavra dEle. Você precisa ter esse tempo. E sabe o que mais? Para permanecer ligado à videira, você precisa ter tempo de oração. Precisa ter tempo de leitura da palavra e de oração. Você precisa entender que a oração não é apenas um falando. Não. Deus também quer falar com você através da oração. O pastor sempre fala aqui, quando ele está ministrando aos novos convertidos. Então você tem que ter um tempo sossegado para você falar com Deus e ouvir Deus. Nessa semana aconteceu algo bem interessante, eu vou testemunhar para vocês. Eu estava orando e eu já tinha até passado para o Inaldo o tema da mensagem. E eu tive que depois ligar correndo para ele, quase 11 horas da noite, dizer: meu irmão, não passa nada para o pessoal do louvor, porque mudou tudo. O Inaldo sabe disso. Não passa, já passou, eu liguei às 10, é que Inaldo é um cara que dorme tarde. Eu liguei para ele umas 11 horas e falei: Inaldo, você já passou as músicas? Ele: não. Glória a Deus, porque mudou tudo. Tu está desde que hora fazendo isso? Eu tinha ligado para ele dizendo o tema da mensagem, eram as 7 horas. O Inaldo devia ter trabalhado de 7 às 11, né? Mas quando eu comecei a orar, Deus diz: o tema é frutificar. E quando Deus manda, você tem que obedecer. Aí eu pedi perdão para o Inaldo: Inaldo, me perdoa, muda tudo. E o Inaldo trabalhou essas músicas maravilhosas que nós cantamos hoje à noite. Mas tem mais. E quando Deus falou para mim que o tema era frutificar, eu comecei a buscar textos que pudessem me ajudar. Eu comecei a buscar leituras, eu comecei a estudar o texto. E esse tema de João 15, ele é tão amplo, que abriu tantos leques, abriu tantas possibilidades, que eu cheguei a um ponto e disse assim: sim, eu vou pregar sobre o que mesmo? Tem tantas opções, tem tantas direções para ir. Você pode aproveitar esse texto, se um dia o pastor pregar uma série sobre esse texto, ele vai fazer um em 15, mais ou menos, domingos. Porque só em 5 vai ser pouco, porque esse tema é maravilhoso. E aí, eu parei para orar de novo. Eu estava ali com o notebook tentando. Eu falei: Deus, eu estou falando de que não é para usar a força humana, e estou eu aqui tentando, né? Resolver as coisas sozinhos. Aí eu parei ali, me recolhei para um lugar sossegado e orei a Deus de novo.
Falei, Deus, eu não sei por onde ir. O Senhor já me deu o tema, mas eu não sei. Eu sinceramente, Deus, eu não sei como fazer esse esboço, porque eu não sei qual é o tema que o Senhor quer. E eu orei, agradeci em nome de Jesus e sosseguei. Meu irmão, aí eu deitei assim um pouquinho esperando, né? Vou esperar de Deus. Meu irmão, não foi 5 minutos. Veio na minha mente, permanecer, obedecer e amar. Aí o Senhor Deus, o Senhor pode repetir para eu não esquecer? Permanecer, obedecer e amar. Sabe o que eu fiz? Porque com uma mente de 50 anos é complicada, né? É uma mente assim que esquece as coisas. Eu me levantei correndo, fui lá onde eu estava, peguei a caneta, não fui nem para onde, peguei a caneta e comecei a anotar. Permanecer, obedecer e amar. Porque senão eu ia esquecer, ia perder de Deus. Aí eu falei, pronto, agora já dá para mandar o esboço em frente. Mas você precisa ter relacionamentos com Deus. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E você sabe onde é que você vai ouvir a voz de Deus? No silêncio. Se você estiver na multidão, você não vai ouvir a voz dele. Então se retire, tem um lugar de silêncio onde você tem esse contato com Deus. Para permanecer ligado à videira, você precisa ter relacionamento com Ele. Relacionamento através da palavra, relacionamento através da oração. Eu gostaria que você, nesse momento, pensasse: como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que está a sua vida, discípulo de Jesus? Como é que está a tua vida de leitura da palavra? Como é que está a sua vida de oração? Espero que hoje você entenda que para dar frutos é preciso permanecer na videira. E para permanecer na videira, você precisa ter tempo de meditação na palavra e tempo de oração. Organize a sua agenda. Que se você é um discípulo, comece a fazer isso. Comece a buscar isso. Então nós aprendemos o primeiro passo para darmos fruto, que é permanecer. Então vamos agora para o segundo passo, que também é muito importante. Eu já acabei de falar, mas vamos anotar no seu esboço aí. Para ser um discípulo que dá muitos frutos, eu tenho que obedecer aos mandamentos de Cristo. Anote aí no seu esboço. Para ser um discípulo que dá muitos frutos, eu tenho que obedecer os mandamentos de Cristo. João 15:10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Vou repetir para você fixar bem o que Jesus está dizendo. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, observe que a frase começa com se. Se é condição. Se você obedecer o meu mandamento, você permanece no meu amor. Assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Você pode ter o mesmo nível de relacionamento que ele tem com o Pai, desde que você obedeça os mandamentos dele. É isso que ele está dizendo. Se você quer ter um nível de relacionamento com Deus igual ao de Jesus com o Pai, então você precisa obedecer aquilo que Jesus diz. E aí você aprofunda em relacionamento. Atente que para permanecermos ligados à videira, nós precisamos obedecer os mandamentos. Precisamos lembrar constantemente das palavras de Jesus e meditar nelas dia e noite, colocando e aplicando essa palavra na nossa vida, aplicando a palavra na vida. Então você entende que para dar frutos você tem que ter tempo com a palavra, você ter tempo de oração, mas você também precisa ter discernimento espiritual, buscar no Espírito Santo como aplicar a palavra na sua vida. Somos muito abençoados porque domingo a domingo
recebemos palavra, práticas na nossa vida. Certa vez eu ouvi um comentário de uma pessoa que disse assim: meu irmão, será que não tem um domingozinho que vem refrigério, é só pancada? Porque o objetivo é que você se torne um discípulo que dê muitos frutos. Nós não estamos aqui, o pastor não está aqui para passar a mão na sua cabeça, ele quer que você esteja com Jesus, permaneça ligado à videira e que você dê frutos. Você precisa dar frutos, então você precisa ouvir a palavra e precisa obedecê-la. Normalmente a principal razão que as pessoas, é que muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam: meu irmão, a minha vida espiritual está um fracasso. Algumas vezes as pessoas chegam e falam assim: Fernando, a minha vida espiritual está um fracasso. Sabe qual é a razão disso normalmente? A razão, porque na maioria das vezes a vida espiritual das pessoas está um fracasso, é que elas não estão atentas àquilo que Deus está falando na vida delas. Elas vêm ao culto, ouvem a palavra, acham bacana, procuram alguém para que ela possa aplicar, menos a si mesmo. Se fulano estivesse aqui, ouvem a palavra, sai por aquela porta, amanhã segunda-feira e tudo zerou. Zerou tudo. Aí só domingo de novo. Essa é a razão, porque muita gente tem uma vida espiritual frustrada, porque não aplica a palavra na sua vida. Não obedece os mandamentos, não obedece aquilo que Deus está falando. Tem um ensinamento muito bacana de Jesus, em Mateus 7:21, que diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está dizendo aqui que tem alguns que dizem Senhor, Senhor e não são discípulos dele. Mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, porque o discípulo tem prazer em obedecer à vontade de Deus. Você tem prazer em obedecer à vontade de Deus? Você tem buscado essa transformação na sua vida? Tem clamado para que o Espírito Santo de Deus te conduza nessa batalha espiritual? Porque é uma luta, a carne contra o espírito, e se você não tiver alimentado da palavra, se você não tiver com a armadura de Deus, a tendência é que a carne vença essa luta. Então você precisa fazer a vontade do Pai. Nessa passagem, Jesus estava falando para os seus discípulos sobre falsos profetas. Mas nós podemos sim usá-la para nos ajudar, ou pelo menos nos dar indícios a você mesmo, não a ninguém ficar apontando para ninguém. Dar indícios para você mesmo analisar se você é um discípulo que dá frutos. Se você é um discípulo que dá frutos. Jesus é muito claro a dizer que não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas sim aqueles que fazem a vontade dEle. Jesus é muito claro nessa passagem, aqueles que obedecem. E se você quer ser um discípulo de Jesus que dá muitos frutos, você precisa obedecer à palavra de Deus. Teve outra ocasião em que Jesus estava saindo de uma cidade, se eu não me engano, Betânia, e ele enxergou, e ele estava com fome. A Bíblia, o evangelista Mateus colocou muito claro, Jesus estava com fome. E Jesus olha e vê uma figueira. E ele olha e vê uma figueira bonita, frondosa. Pensa numa árvore bonita. Jesus vai até lá. Mas só que quando ele chega lá, não tinha frutos na figueira. Sabe, gente? Que você não seja uma árvore bonita sem frutos.
Que Deus, que você esteja, que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao teu coração para que você não seja essa árvore sem frutos. Porque às vezes tem árvore que é bonita, mas não tem fruto. O texto de Mateus, e ele não está nos slides, esse texto de Mateus 21 fala que Jesus, na mesma hora, disse, essa videira nunca mais dará frutos. E ela secou imediatamente. O que nos faz, o que nos alerta sobre essa passagem é que tipo de vida cristã você está levando. Você está levando a tua vida cristã a sério? É muito sério isso. Você está levando a tua vida cristã a sério? Sabe por quê? Porque alguns são parecidos com aquela figueira. Semana passada o pastor Rubens falou aqui sobre o nosso país. É um país com 45 milhões de evangélicos, mas o nosso país continua sendo corrupto, níveis de homicídio altíssimos, pessoas continuam burlando as leis, porque não é o rótulo de evangélico que vai transformar essa nação. O que vai transformar essa nação é se você for discípulo que dá frutos, se você for um discípulo de Jesus Cristo. Como está a tua vida cristã? Será se você tem sido parecido com aquela figueira? Você parece um discípulo. Fala como discípulo. Se sente bem no meio dos discípulos, mas são árvores sem frutos. É doloroso isso. Árvores sem frutos. É tempo de frutificar. Quando você estiver diante do teu Deus, quando você estiver diante de Jesus, o que você vai apresentar para Ele? Que frutos você vai apresentar para Ele? Você vai apresentar frutos ou credenciais? Meu irmão, porque algumas pessoas vão precisar apresentar as credenciais. Que credenciais são essas? As credenciais são assim: você está de frente a frente com Jesus, mas você sempre foi uma figueira que não dava frutos. O que você vai falar para Jesus? Você vai dizer assim: Jesus, o senhor não me conhece? Eu sou membro da Ibavim, fui membro da Ibavim um tempão. Cantava aqueles louvores, às vezes até chorava. Algumas vezes eu tive muita paciência, Jesus, para ouvir aquelas mensagens. Eu estava lá, Jesus, firme. Eu ia até para os PGMs. Inclusive era muito bom, Jesus. Cuidado. Jesus pode dizer assim: eu não te conheço. Árvore sem fruto. Cuidado. Alerte-se para a sua vida cristã. Quem precisa de credenciais é quem não tem fruto. Quem tem fruto apresenta os frutos espirituais. Alguns vão ter que apresentar as credenciais para Jesus, para justificar uma vida sem frutos, uma vida cristã, passageira. Entrou no barco e ali ficou, e ali se acostumou. Então que hoje haja transformação nas nossas vidas, que você entenda que para ser um discípulo que dá frutos, nós precisamos obedecer a palavra. E para deixar muito claro para você, que tudo começa com relacionamento. Tanto para você permanecer, quanto para você obedecer. Tudo começa com relacionamento. Porque
sem relacionamento, sem estar ligado à videira, não há frutos. Certa vez Jesus teve uma boa conversa com um dos seus apóstolos chamado Pedro. E Jesus pergunta para Pedro, buscando a restauração daquele homem, grande instrumento de Deus, e diz assim: Pedro, você me ama? E aí, aí Pedro responde: sim, eu te amo, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro diz, já se aborrecendo: sim, Senhor, são sábios que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. Você tem que cuidar das ovelhas, você precisa cuidar das ovelhas, mas tudo começa em amar a Jesus. Não há serviço sem relacionamento. Primeiro, Pedro disse que amava, e depois disse, aí Jesus disse: agora sim, agora vá cuidar das minhas ovelhas. Você tem amado o seu mestre? Você tem amado o seu mestre? Deus quer te usar tremendamente. Deus quer que você seja um discípulo que dê muitos frutos. Mas você precisa entender que tudo começa com relacionamento. É o relacionamento que te faz permanecer. É o relacionamento que te faz obedecer. João 15:14. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhe ordeno. Quando você faz a vontade de Deus, Ele te chama de amigo. Ah, meu irmão, você tem que sonhar e ser chamado de amigo de Deus. Você tem que ficar radiante em ser amigo de Deus. Porque Ele disse: olha, se vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes mando. Então obedecer, além de te fazer um discípulo que dá muitos frutos, te faz amigo de Jesus. Amém? Amém. Te faz amigo de Jesus. Então nós já aprendemos já 2 passos para você ser um discípulo que dá muitos frutos. O primeiro passo é para teste foi bom. É e o segundo é glória a Deus. Permanecer e obedecer. São 2 passos para um discípulo dar muitos frutos. Mas tem um terceiro passo para que você possa dar muitos frutos. Terceiro passo, coloque no seu esboço: para ser um discípulo que dá muitos frutos, temos que praticar atos de amor. Praticar atos de amor, amar, permanecer, obedecer e amar. João 15:12. Veja que tremendo é isso que Jesus está dizendo. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Então o seu nível de amor para com o teu próximo é aquilo, não é o teu amor, mas sim o amor de Jesus. Ele é muito claro dizer: amem-se uns aos outros como eu amei. Então o seu nível de amor para com as pessoas é o nível do amor de Jesus. Para dar frutos você precisa amar e amar muito. Deus quer que a marca do seu povo seja o amor. Jesus certa vez falou aos seus discípulos que os discípulos de Jesus serão conhecidos de todas as pessoas se amarem uns aos outros. O amor te faz conhecido como discípulo de Jesus. O amor como Ele ama. Aí você pode dizer assim: meu irmão, porque você não conhece uma pessoa que está ali na minha casa? É porque você não conhece. Você está dizendo isso. Meu irmão, eu só tenho uma coisa para dizer para você: que tem uma pessoa difícil na sua vida.
Ame com o amor de Jesus, porque é isso que Ele está dizendo para você fazer. Comece orando por essa pessoa, se você tem dificuldade até de olhar na cara dela. Comece orando e você vai ver como Deus vai transformar o teu coração. Deus vai livrar a tua mágoa. Tudo começa com relacionamento. Até para perdoar começa com relacionamento. Porque você começa falando com Deus. Deus está difícil, eu não aguento nem olhar para a cara. Mas o Senhor, quero orar pela vida dele, pela família dela, eu quero orar por isso, por isso, por isso, por isso. Eu digo para você, que se você fizer isso, Deus vai transformar o teu coração, pode crer, pode confiar. Porque o mandamento dele é que você ame como ele amou. É um desafio, amar como ele amou. Jesus, ele não poupou esforços para provar que ele nos ama. Sabe por quê? Porque ele deu a maior prova de amor que alguém pode dar por outra pessoa. Jesus deu a maior prova de amor que alguém pode dar por outra pessoa. Ele deu a própria vida, por mim e por você. Amém? Ele deu a própria vida. Não há maior prova de amor do que dar a própria vida. Deu a própria vida. E olha que esse é o nível de amor que Jesus quer que nós tenhamos pelo nosso próximo. Mas eu quero que você entenda que Jesus, ele não foi pressionado a entregar a vida dele, nem por mim, nem por você. Sabe por que ele fez isso? Isso mesmo que você pensou. Ele fez por amor. Quando você ama, não existe barreiras. Quando você ama, você está na essência de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. E da mesma forma que Cristo entregou a sua vida por nós, nós devemos entregar a nossa vida por Ele e pelo nosso próximo. É o nível de Jesus. É o nível de Jesus. Então nós, como discípulos de Jesus, precisamos amar como Jesus amou. E Jesus ainda deixou claro no texto: o meu mandamento é este: ame. Se você tem alguém difícil na sua vida, ore por essa pessoa, peça forças a Jesus, ore por ela e comece a amar essa pessoa. Deus vai transformar o teu coração e vai transformar o coração da outra pessoa também, porque só Ele faz isso. Só Ele faz isso, mais ninguém. E como tem sido a sua vida nessa área do amor? Como tem sido a sua vida na área do amor? Discípulo de Jesus. Tem alguma semelhança entre o amor que você está demonstrando para o teu próximo e aquele amor que Jesus pede, o que Jesus ordena para nós? Como é que está a tua vida quando o assunto são gestos de amor? Você é sensível à dor do teu próximo? Você tem sido sensível à dor do teu próximo? Você tem ido aos hospitais visitar aqueles que estão enfermos? Você tem tirado um pouco do que você tem para ajudar o teu próximo? Como é que está o teu nível de amor? Como você tem vivido o amor ao próximo, meu querido? Como você tem vivido o amor ao próximo? As pessoas que estão perto de você, elas percebem esse amor sendo revelado através de você? Ou será que você é aquela pessoa que ninguém nunca pode contar? Porque tem algumas pessoas que você nunca pode contar, porque ainda não entenderam que tudo começa em amar. Então você às vezes quer ajudar alguém no pequeno grupo, e tem sempre aquela pessoa que não diz nem sim nem não, mas também não faz nada. É incapaz de fazer algo por alguém, pelo teu próximo. Como é que você tem vivido?
Como é que você tem vivido o amor ao teu próximo? Entenda que o dia de Jesus está chegando. Então não perca a oportunidade de demonstrar amor às pessoas, ser bênção na vida delas, ser significativo na vida das pessoas. O tempo de Jesus está chegando. Então não perca a oportunidade de ser bênção na vida das pessoas. E você pode começar sendo bênção na sua casa. Você imagina quantos abraços e quantos beijos deixaram de ser dados por causa de uma tragédia? Você imagina alguém dizer assim: ele se foi, ou ela se foi, e eu nunca abracei, eu nunca disse que amei, eu nunca disse que amava. Comece trabalhando isso na sua casa, comece trabalhando isso na sua família, porque você não sabe quanto tempo você vai ter. O tempo é hoje. O tempo é hoje. Não espera mandar flores para alguém que já morreu. Mande flores hoje. É urgente. Aquelas pessoas que caíram naquele avião, poucos dias antes estavam celebrando a vida. Não deixe de abraçar o seu filho. Mas o meu filho me dá muito trabalho. Demonstre amor para com ele. Demonstrar amor não significa que você vai aceitar o que ele faz. Significa que você é um amor incondicional por ele. E que você quer que ele seja transformado. Faça isso hoje. Tem alguém que você tem que perdoar, perdoe hoje. Tem alguém que você tem que pedir perdão, perdoe hoje. Não espere amanhã, porque pode ser tarde. Se tem alguém que você pode ajudar, ajude hoje. Porque quem está com fome, meu irmão, meio pão resolve. Você pode chegar na casa de alguém: meu irmão, eu passei ali, eu não tenho nada, mas eu comprei na padaria, comprei um pão, vamos comer nós dois, vamos chorar juntos. Você tem coragem de fazer isso? Mas é muito mais fácil dizer assim: alguém vai ajudar, alguém vai fazer. É hoje o tempo. Não deixe para amanhã, porque é hoje. Restaure o que precisa ser restaurado hoje. Não deixa passar o tempo. Se você tem alguém aqui nesse lugar hoje que você precisa estender perdão ou pedir perdão, faça hoje. Não deixe para amanhã, sabe por quê? Porque amanhã o inimigo vai apagar isso do teu coração e você não vai fazer de novo aquilo que você tem ensaiado para fazer, porque você deixou para outro dia. O dia é hoje, a hora é agora. Ame agora, exale o amor hoje. Hoje. Você sabe por quê que poucos homens e mulheres contagiaram uma nação inteira, o mundo inteiro? Esses discípulos aqui, eles ouviram o que é ser discípulo de Jesus, e eles colocaram o amor como é na vida deles, e apenas poucos homens e poucas mulheres transformaram o cristianismo numa religião das maiores do mundo. Tudo começou com o amor daqueles homens, porque as pessoas olharam e viam amor neles. Tudo começa com amor, com relacionamento. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e é esse tipo de amor que Ele quer de cada um de nós. Você está dando a sua vida pelo seu irmão, meu irmão. A sua vida pode ser, pode nem ser a sua vida física, pode ser algo que às vezes é importante para você, mas que vai ser muito mais importante para outra pessoa. Mas você prefere segurar. Você quer praticar atos de amor ao próximo? Então sofra junto com o próximo.
Você não precisa se envergonhar de sofrer junto. Sofra junto. Celebre junto, se alegre junto. Orem juntos. Orem uns pelos outros, ensine, aconselhe. Perdoe mais. Ame mais, fale mais a verdade em amor, sirva mais. E você será um discípulo que vai dar muitos frutos. Pratique o amor e você certamente dará muitos frutos. Para a gente concluir, você quer ser um discípulo que dá muitos frutos? Então permaneça ligado na videira. Obedeça os seus mandamentos, os mandamentos de Jesus, e ame como Jesus amou. Que Deus nos abençoe e faça de nós discípulos que daremos muitos frutos. Que Deus faça de nós extremamente frutíferos. Vamos repetir juntos os passos para sermos discípulos que dão muitos frutos. Eu queria que você pudesse repetir comigo. O que você precisa fazer para ser um discípulo que dá muitos frutos? Só uma vez para ficar bem guardado na mente da gente e você não esquecer tão cedo. Glória a Deus. Que Deus esteja nos abençoando e que essa palavra tenha achado morada no seu coração e traga transformação de vida nesta noite. Queria que você estivesse orando. Queria que você estivesse orando nesse momento. Porque eu queria falar com você que ainda não é discípulo de Jesus, que ainda não está ligado na videira. Lembra-se que eu falei que tudo começa com relacionamento? Para ser discípulo precisa ter relacionamento com Jesus. A Bíblia nos ensina que quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que vai nos guiar para a verdade. É Ele que vai dirigir as nossas vidas. É Ele que vai interceder por nós. Portanto, quando a gente aceita Cristo, algo sobrenatural acontece. Deus começa a dirigir as nossas vidas. O Espírito Santo começa a participar conosco. Nós somos de uma forma espiritual, é milagre. Deus vai e nos liga na videira. Quando você se torna discípulo de Jesus, você é enxertado na videira, você faz parte da videira. E a videira é Jesus. Mas você só pode ser discípulo de Jesus se você nascer de novo. E não é voltar para a barriga da sua mãe. Nascer de novo é você ter um encontro pessoal com Jesus. É a operação direta do Espírito Santo na sua vida, trazendo vida ao seu coração. Antes nós andávamos mortos para Deus por causa do pecado. Mas quando você confessa o seu pecado, quando você confessa o seu pecado, a palavra de Deus nos garante que você é perdoado. Se o seu arrependimento é genuíno, você é perdoado, você é transformado e você passa a ter vida com Deus. É o novo nascimento. O seu espírito passa a viver. O espírito, quando você aceita Jesus como o Senhor da sua vida, o Espírito Santo de Deus passa a viver no seu coração. Você passa a ser guiado por Ele. Jesus quer ter relacionamento com você. Você pode se tornar discípulo de Jesus hoje. Você pode se tornar discípulo de Jesus se conectando na videira. E Ele vai fazer de você um discípulo que vai dar muitos frutos. Para você entender que tudo começa com relacionamento. Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta,
Eu entrarei e cearei contigo, e você comigo. Deus quer ter relacionamento contigo. Deus quer que você abra a porta do teu coração para Ele. E Ele quer fazer parte da tua vida. Se você não é discípulo de Jesus ainda, se você hoje é o seu dia de você aceitar a Cristo como Senhor da tua vida, abra a porta do teu coração para que Jesus entre e ceie contigo e faça parte da tua vida, para que você permaneça ligado à videira e seja um discípulo que dá muitos frutos. Se você quer ser discípulo de Jesus, coloque a mão no teu coração e ora comigo assim: Deus, eu tenho andado por caminhos, Pai, que não são os teus caminhos. Eu até achei que estava perto de ti, Senhor, mas na verdade eu estava tão longe, Senhor. E hoje, Pai, eu quero me arrepender, eu quero confessar os meus pecados, eu quero entregar a minha vida a Ti, Senhor. Eu quero fazer parte da videira. Eu quero fazer parte, eu quero que o Senhor entre na minha vida e faça morada em mim. Eu quero ser um discípulo que dá frutos, Pai. Entra no meu coração. Eu estou abrindo a porta do meu coração, Jesus. Entra e faz morada nesse coração, me transformando pela ação do Teu Espírito Santo numa nova criatura. Oh Deus, nos abençoa e abençoa essa nossa caminhada, no nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus.